Bom dia, o texto de hoje está em Atos capítulo 6, verso 15, mas na realidade no capítulo 6 e 7. E todos estavam olhando para o rosto de Estevão e viram o rosto como de um anjo. Quem foi Estevão? Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para cuidarem da situação das viúvas e das pessoas que estavam em situação de necessidade por terem aceitado o Evangelho. Na distribuição que eles faziam, né, do dinheiro arrecadado, dos bens ou, enfim, os donativos. Estevão, ele era o líder dos 7 e ele era um homem poderoso nas palavras, um homem cheio do Espírito Santo e fazia prodígios e milagres. O fato é que ninguém conseguia prevalecer com a sabedoria de Estevão. Bom, quando não se quer ser convencido, quando se tem razão de que aquela pessoa está certa, mas não quer ouvir a verdade, às vezes isso acontece. Aqueles homens se enraiveceram, ficaram enfurecidos e prenderam Estevão. Levaram para o Sinédrio e ali eles chamaram testemunhas falsas. E ao Estevão abrir sua boca para rebater, ele na realidade começou a contar a história da nação de Israel. Desde Abraão até chegar em Moisés, a história. E aí até um determinado ponto, aqueles homens estavam tão enfurecidos que ele terminou abruptamente o seu discurso, chamando eles de incircuncisos de coração, ou seja, homens rebeldes, homens que não queriam ouvir a verdade. E Estevão, nesse momento, ele leu no rosto daqueles homens do Sinédrio que o seu fim estava se aproximando, que ele seria morto. Mas ele olhou para cima e ele viu a glória de Deus. E ele disse isso no Sinédrio. Eu vejo a glória de Deus e vejo Jesus à destra do Todo-Poderoso. E aqueles homens ficaram com mais raiva ainda. Pegaram Estevão, saíram da cidade e ali apedrejaram Estevão. E no momento que estava sendo apedrejado, Estevão, ele faz uma oração linda e ele diz: Senhor, como se fosse na linguagem de hoje, ele disse assim: não coloque sobre ele os pecados de estarem me matando, né? Não impute. Em outras palavras, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Palavras semelhantes foram ditas por Jesus na cruz, por aqueles homens que estavam matando ele. Todo aquele que permite morrer para o eu e viver cheio do Espírito Santo tem um coração perdoador, um coração de amor, inclusive de amor pelos seus inimigos. Estevão estava morrendo, mas estava intercedendo pelos seus inimigos. E o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. E todos viram. Estevão morreu, mas aquela impressão não se apagou da mente daqueles homens. E muitos deles depois se converteram. E dentre eles, Saulo de Tarso foi um dos que realmente foram impactados com a morte de Estevão. Sabe? Deus não livrou o seu servo Estevão da morte. Algumas pessoas podem não entender o porquê da morte de um justo, o porquê do sofrimento. O porquê? Se Deus é tão bom, se Deus cuida de seus filhos, se existem tantas promessas maravilhosas de proteção, por que Deus não protegeu Estevão de uma morte? Por que Deus Pai não protegeu seu Filho Jesus Cristo da cruz? Esse mundo estamos de passagem. E aqui, Deus permite situações em nossa vida, por vezes muito terríveis, com o objetivo maior de salvar outras pessoas para o reino dele,
pois a nossa vida aqui é descrita como uma névoa. No livro de Eclesiastes fala que a nossa vida é como um vapor, como uma neblina que logo depois já desaparece. É muito rápida, por isso nós precisamos entender que a nossa vida aqui é para trazer outros para Jesus Cristo. E as nossas provações, nossas dificuldades e até na morte, nós podemos testemunhar do amor de Deus, pois Ele está voltando e a vida mesmo vai começar na eternidade, no reino dele. Espero que eu e você estejamos preparados para esse momento e até lá sejamos testemunhas do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um bom dia, um grande abraço.